Oi! Animações ainda são uma tendência hoje. Digital Circus, Like a Daisy, I Don't Want to Be a Magical Girl são apenas alguns desses projetos que estão praticamente remoldando o mundo das animações como conhecemos. Mas pensa que só tem projeto gringo dessa leva? Não, amigo. Vários brasileiros estão produzindo as suas próprias séries. Alguns estão animados por essa tendência a começar seus próprios projetos, e também tem os que já tinham essa vontade e tomaram essa iniciativa. Então, para começar muito bem esse canal, vamos ver alguns projetos de animações brasileiras independentes. Eu vou tentar não me estender muito, porque eu gosto de ficar falando demais das coisas quando eu vejo coisas para se analisar delas. Vamos começar com uma bem famosa. Bem-vinda à Nova Era, produzida pela ilustre Kiss Kiss, que teve seu piloto lançado no final de 2023 e o primeiro episódio oficial lançado em março desse ano. Pra ser franca, o YouTube já tinha me recomendado o piloto, mas eu achei que era algum projeto de fã, então eu não dei muita bola. Só depois de, graças à treta de um certo guaxinim, que eu fui ver a série. E caramba, que negócio bom! Eu fiquei completamente em choque com o início. A animação ela é super mega fluida, com efeitos lindos. E como todo mundo, eu fiquei mais em choque ainda quando eu soube que a Kiss Kiss anima tudo no Flipa Clip. E ainda mais com o dedo. Eu já tentei usar o Flipa Clip, mas eu sou fraca demais pra ele. Já de início descobrimos que a série é uma animação de ficção cristã. O que é um alívio, porque dificilmente você encontra séries animadas assim. Você pode encontrar livros de ficção cristã ótimos, mas séries com essa qualidade é difícil, muito difícil. Conhecemos a protagonista, Maria Leslie. É uma garota fofa, good vibes, que gosta de alegrar quem está à sua volta. Mas não sai achando que ela é boba ou alguma coisa assim, não, hein? É bem chato um trope / estereótipo que se construiu nas mídias, que se alguém é uma pessoa legal e feliz, ela é automaticamente burra e fácil de enganar. Como se isso não fosse fazer as pessoas acharem que ser alguém bundos é ruim, porque senão você é taxada de imbecis. Mas a Maria Leslie é justamente o oposto disso. Ela mostra que fazer o bem é bom para si e para os outros, e não é um sinônimo de fraqueza. Ela é tão diferenciada do que estão à sua volta que acaba chamando a atenção de uma ave mágica que eu suponho que seja o Espírito Santo. E do próprio coisa que quer se entreter levando ela para os meus caminhos. Mas nessa Leslie já mostra que não vai cair não, hein? Mesmo com o próprio Satanás na frente dela, por ter uma fé grande e mostrar bondade para com o próximo, o Espírito Santo a escolhe para dar um artefato mágico que seria útil para lutar contra os demônios, dando início a uma nova era. O piloto também para apresentar, além daquele universo, a protagonista e as pessoas que vivem com ela na cidade, dando foco em como ela interage com o mundo e o seu jeitinho carinhoso de ser. E também nos apresenta a estética da época, ficou bem legal e nostálgico. Por conta de comentários que diziam coisas que deixavam a criadora do desenho incomodada, quase que o projeto foi cancelado. Mas felizmente ela deu a volta por cima e nos apresentou um primeiro episódio super mega bonito com um novo estilo de arte. O estilo me lembrou um pouco os animes antigos, isso deu mais valor à estética daquele universo. Ficou muito bonito. Bem-vinda à Nova Era é um grande exemplo de como há pessoas talentosas no nosso YouTube Brasil que às vezes só precisam de um incentivo ou uma inspiração. E a série tá sendo inspiração de muitos. A animação é bem fluida e bonita, os personagens são gostáveis, a protagonista é uma fofa que dá pra só pegar fácil e o plot é interessante. Infelizmente o primeiro episódio acabou sendo bem curto pra quem assiste. O motivo é claro e mas não deixe de deixar um gostinho de quero mais. A dublagem deu uma bela melhorada e as cenas de ação me deixaram de boca aberta. Edith, enquanto eu tava produzindo esse vídeo, a Kiss Kiss, não sei o que ela está pensando meio que dar uma resentada do piloto e começar do zero. Porque ela fez ele quando ela era mais nova e sua visão de mundo mudou desse tempo e tal. Eu tô animada pra ver o que vai sair. Contos da Fogueira foi um projeto pensado para ser uma série animada completinha, bonitinha, finalizada. Realizando arrecadações, o episódio piloto foi lançado no YouTube em 2021 para chegar ao público e tentar chamar a atenção de produtoras. Eu não encontrei mais nenhuma informação sobre o projeto e o que veio acontecer depois. Mas como o piloto ainda tá no YouTube, firme e forte, e tá falando sobre ele.
A história nos apresenta Guilherme, um garoto que está a caminho de ser escoteiro e tem medo do sobrenatural. Tem um hamster de estimação e é um fantasma. Ele faz dois amigos que são doidinhos pelo sobrenatural e tenta sobreviver ao primeiro dia sem que ninguém descubra sua capacidade peculiar de enxergar espíritos. Enquanto o seu fantasminha camarada tenta chamar a atenção do seu dono o tempo todo. É muito fofinho. O piloto é feito todo em storyboard, tem aquela vibe de desenho de 2010. Me lembrou até um pouco Gravity Falls, a abertura, ficou muito legal. É voltado para comédia e mistério, então as expressões são bem fortes, tem muitas técnicas mais estilizadas para deixar dinâmico as ações dos personagens, e eu amo o jeitinho que esse carinha anda. Eu achei o conceito em geral da série bem divertida. O hamster é muito, muito fofinho. E o final dá um mistério que te deixa bem curioso. A proposta é simples, porém promissora. Eu não tenho muito o que falar sobre os personagens, pois eles são alguns clichês antigos. Tipo, o garoto super assustado e divertido, a menina maluquinha que convenientemente gosta de algo que o protagonista não gosta. O carinha que não fala, mas é muito bom em várias coisas. Eu particularmente gosto muito desse trope de personagens. Clichês não são problema se você souber trabalhar bem com eles. E a história foi cativante. Acho que o único assim que realmente pega é esse personagem. Você já deve imaginar como ele deve ser só por essa aparência. É uma pena não ter mais informações sobre o projeto. Espero que ele esteja sendo produzido às escondidas do público. Será uma baita de uma surpresa, porque não é difícil encontrar várias ideias de séries muito boas que nunca foram dadas uma chance. E isso é algo que acaba também movimentando a indústria indie. My Universe é uma série produzida pela Eliara há um ano. Atualmente a série está em alta, pois a criadora está animando uma segunda série indie chamada A Quarta Parede, a qual eu planejo fazer algum vídeo quando sair. My Universe é um mundo de humanos e animais antropomórficos coexistem. Nele conhecemos Poppy, a qual num vídeo de curiosidades a gente descobre que ela é uma alienígena. E seu irmão Snow, que a conheceu num beco escuro sinistro. Eu vi um compilado de episódios da série, então eu não sei dizer quando um episódio acaba e o outro começa. Mas vemos em seguir os dois numa sala de aula e a Poppy de uma forma monstrão de fogo quebrando uma porrada, quase matando o coitado, e o Snow tendo que interferir pra parar ela. Confesso que eu fiquei meio confuso até certo momento enquanto eu assistia, mas se eu entendi direito, os episódios lançados até agora são sobre o Snow e vários amigos indo resgatar a Poppy de um vilão doido que capturou vários jovens, prometendo um emprego com salário bom. Aqui a gente já vê que 99% dos jovens brasileiros cairiam nessa e estaremos condenados. E que começa a planejar dominar a cidade e quem sabe o mundo todo todinho. A premissa parece bem simples, mas aí temos umas questões que começam a ficar meio complexas. Eu não faço ideia se a Eliara vai acabar vendo esse vídeo, mas eu gosto de tentar acrescentar algo em análises quando eu vejo que dá. Tem um problema bem comum em quem começa a escrever histórias e não vai muito atrás de refinar a escrita ou não lê muitos livros, principalmente de ficção nesse caso. Eu já passei por isso quando eu escrevia fanfic, e sim, eu escrevia fanfic, me julguem. E eu fui indo atrás disso quando eu comecei a criar minhas próprias histórias no meu mundinho, que é basicamente dar um tempo entre uma ação e outra e mostrar continuidade de forma clara. Quando a gente escreve, acabamos escrevendo muito mais para nós quando não estudamos sobre. Tá tudo ali na nossa cabeça e tudo faz sentido. O problema é que outras pessoas não leem nossa mente e a forma que você pode ter feito as cenas pode ficar meio confusa para o telespectador. Além de pensar na história que está sendo contada, a gente tem que pensar em como passar ela ao público de forma que ele entenda. Mas isso pega muito também quando falamos de uma produção onde só uma pessoa está animando, então pode puxar um pouquinho a mais na hora de animar. É meio que um sacrifício necessário para garantir a qualidade para quem assistir. Então acaba que em My Universe temos muitas vezes cenas que ficam pulando de uma para outra sem ter uma cena entre elas que explique o que aconteceu. Tem diversas cenas assim que pulam uma ação de transição para outra e também acaba que por isso é tudo muito rápido. Meio que precisando que o telespectador fique um tempo a mais para absorver o que está acontecendo. Mas enquanto isso, já caiu outra cena muito rápida com mais informações vindo.
Outro exemplo é que os amigos não são apresentados meio que todos ao mesmo tempo, todos de uma vez. E são vários amigos. Fica um pouco difícil você pegar quem é quem. Também porque vai terminando de falar e já vem outro falando logo em seguida. O bom é que a gente vai vendo as suas personalidades conforme os episódios vão passando, então você começa a perceber de quem é quem e tal. Por falar em informações, eu não sei que o pai do protagonista estava hipnotizado, né? Isso é uma das coisas que meio que não tem explicação. Nesse caso a gente pode dizer que a explicação vai vir depois, porque isso é bem comum. Mas tem coisas tipo como o vilão sabia que a Poppy era um alien e como ele sabia da forma de fogo dela. Mas o que pega mesmo é o plano do vilão, tipo, pra que ele precisa escravizar jovens sendo que ele já tem um negócio de hipnose? É basicamente os pontos pra se rever, pra poder refinar o plot da história e aperfeiçoar, né? Em questões técnicas, a animação ela é bem engraçada. Ela vai utilizando de memes diversas vezes. E a qualidade da animação vai melhorando conforme o passar dos episódios. É bem gostosinho de se ver. Uma coisa que eu também elogio é que nos episódios mais recentes a mensagem de áudio foi melhorada. Tinha vários momentos em que o personagem falava muito baixo e não dava pra entender, enquanto outros estavam falando no volume normal. Mas eles trabalharam pra arrumar isso. Meu universo me dá uma vibe de 2018 pra trás, quando tínhamos várias pessoas bem jovens animando bichinhos, fazendo animations, e alguns faziam sériezinhas com um certo teor violento. Mas de certa nostalgia, eu diria. Tô curiosa pra ver como é que a quarta parede vai estar em questão de história. Mas eu tenho certeza que ele deve estar se esforçando muito pra trazer uma série nova cheia de qualidade. Algoritmos dispensa apresentações. Mas já apresentando, Algoritmos é uma série de, por enquanto, um episódio no canal Mundo Torajo. O Torajo foi um youtuber que no passado ele acabou se envolvendo em diversas polêmicas, mas ele se desculpou e deu a volta por cima, criando um canal de sucesso. E Algoritmos acabou sendo sua maior animação até então. Eu já quero começar elogiando muito a qualidade da animação. Ela é super fluida e bonita. Uma coisa que eu não sei dizer se foi uma escolha técnica ou se foi um sacrifício para não deixar a produção mais cara, é que o lip sync dos personagens ele não segue 100% as falas, igual vemos em séries profissionais. A boca muda mais no início de uma nova frase e ela se mantém assim até acabar e ir pra próxima. Eu achei charmoso e bem inteligente como eles fizeram isso sem ficar bem estático, parecendo só uma foto na boca dos personagens. O episódio é bem tranquilo, mas com um certo ar tenso em alguns momentos. Resumidamente, esse episódio é sobre o Morágio, o irmão do Torágio, escondendo que ainda está infectado com algoritmos enquanto sofre alguns efeitos colaterais do negócio. Enquanto o Torágio está preocupado com seu irmão, porque ele não fala quando tem algo de errado ou quando alguma coisa está incomodando ele, mesmo que seja algo bem sério. O Torágio pede desculpas para Zumi por ter machucado ela e por ter sido babacoide também. E ela resolve ajudar o pobre menino incompreendido, com o episódio acabando no gancho de aparentemente a Zumi ter descoberto que o seu próprio avô tem ligação com o Algoritmos. O episódio ele é bem rápido, dá até mesmo uma sensação de que tudo tá indo muito rápido pelo tempo que ela tem. Mas uma coisa que eu quero elogiar também é que, mesmo o episódio sendo de pouca duração, eles valorizam a interação entre os personagens e os seus relacionamentos. E dá mais profundidade às suas dinâmicas, mostrando que eles realmente se importam uns com os outros. Porque, tipo, tem séries que, mesmo que tenham milhares de episódios, elas não seguem e não criam esses momentos que fortalecem a relação entre os protagonistas e as pessoas ao seu redor. O que acaba gerando um pouco de empatia. Ou às vezes nem parece que tem realmente uma amizade ali. Então isso aqui é de se elogiar. Muitas pessoas por aí elas chamam algoritmos de serinhos, só que eu meio que discordo disso por uma questão simples. Algoritmos não é muito receptivo a quem não é acompanhante do canal. Eu entendi a história numa boa porque eu já tinha visto react de outras produções do Mundo Torajo, então eu entendi do que se tratava o algoritmo. Mas talvez não foi todo mundo que entendeu, e eles têm noção disso, pois no final do episódio já tem uma chamada pra pessoa ver como que tudo começou ali. Tem umas frases que também quase só quem vai sentir o peso delas é quem já acompanha o canal. E Algoritmos tudo já é pré-formado porque ele é meio que uma continuação, então seria mais certo
justo dizer que Algoritmos é uma série sequel do que uma série por si só? Talvez. Acho que as pessoas acabam se confundindo porque Algoritmos é 100% animado, diferentemente do início dessa história. Então é compreensível. Eu acho que não daria muito certo tentar adaptar o começo da história como uma animação, porque meio que tudo dela foi planejado para funcionar no YouTube. Então seria interessante, talvez, se fizesse um episódio ou acrescentasse uns minutinhos para poder dar uma recapitulada para os novos telespectadores que só ficaram interessados em assistir Algoritmos, para eles poderem entender bem o que está acontecendo e assistir numa boa. O Algoritmos e toda a série do Mundo Corágio acabam mostrando que o ato de admitir os erros e aprender com eles podem abrir portas ao recomeço. E esse recomeço pode se tornar algo muito maior do que sequer esperou. Às vezes algo muito maior do que você próprio. Do à toa que tem uma comunidade enorme e até conteúdo criado em cima desse universo. Muitas crianças devem se inspirar nele para realizar seus próprios projetos, ou pensar em começar algum. E a possibilidade de se tornar uma inspiração é simplesmente linda. Mas então, conheceu alguma dessas animações? É fã delas? Já quer saber de outras? Então vamos ter que ter uma parte 2 dessa série. E me contem aí o que vocês acham dessas séries, se acompanham elas, deixem o like. Olha essa velhinha que eu desenhei!